Então, dando início aqui a essa conversa de duas árvores, né? Vocês viram aí a propaganda hoje, mais cedo. Eu tenho uma história para contar para vocês sobre duas árvores que nós temos na nossa rua. A gente hoje está morando num condomínio de casas e nesse condomínio resolveram plantar árvores de espécies diferentes em cada rua. Então, tem espécies na rua um, uma espécie diferente na rua 2. A gente está numa rua em que plantaram as árvores que tem o nome de pata de vaca. Pata de vaca, no português brasileirês, né? A gente é meio analfa na nossa cultura. Na verdade, deveria chamar pegada de vaca, porque as folhas têm um desenho que parece uma pegada que o gado faz na argila, no barro, né? Então, aquela pegada que a vaca deixa, dá um desenho, a folha tem aquele desenho. Mas acaba que a muda chama pata de vaca. O nome dessa árvore é pata de vaca. E eles plantaram uma árvore dessas dividindo os lotes nesse condomínio, tá? Então, a cada lote, na divisa do lote, lá no canteiro, que seria a calçada, tem uma árvore, uma muda que foi plantada, agora está crescendo, virando árvores, e a rua inteira só tem essa árvore dos dois lados, tá bom? Pois bem, a árvore que está plantada entre a nossa casa e o lote do lado, que não tem casa ainda, é uma árvore que ela é muito mal cuidada. É uma árvore muito xoxa. E a árvore nunca chamou minha atenção. E a gente está ali já tem 2 anos e meio, né? E nos dias mais quentes a gente repara que falta um sombreamento. Às vezes eu tiro o carro da garagem, coloco o carro na rua para ficar embaixo de uma árvore, para dar uma sombra, né? Para ficar mais fresco, para ter condição de você entrar no carro, fazer alguma coisa, pegar as crianças na escola, enfim, né? E eu comecei a reparar numa árvore que estava do lado de lá da rua, né? A árvore do meu vizinho. Aquela história que a grama do vizinho é mais verde, né? A minha história é que a árvore do vizinho era mais verde do que a minha. Essa é a verdade, né? O meu vizinho de frente, ele tinha uma árvore muito bonita, uma árvore grande, viçosa. Os troncos eram mais robustos, muitos ramos, muitos galhos, muitas folhagens. Era uma árvore que dava gosto de ver. A árvore, ela era tão diferente da nossa árvore, entre aspas, que parecia que era outra espécie de árvore, tá? De tamanha diferença de uma árvore para outra. E na mesma rua, né, o sol e a sombra não tinham muita diferença. E aquilo eu comecei a reparar naquilo, falei, cara, eu quero uma árvore igual à árvore do meu vizinho, né? E aí o pessoal da administração me disse que tinha uma especialista em meio ambiente que vinha do condomínio de vez em quando, que quando ela viesse, eu iria lá em casa para conversar comigo. Eu falei, beleza, me faz esse favor. Eu não cuidei de árvore, né? Eu não sei como que se cuida de uma árvore, né? E aí, esse dia chegou, eu mostrei a árvore para ela, falei, olha, tá vendo aquela árvore do lado de lá da rua? Eu quero a minha árvore igual a do meu vizinho. Eu quero uma árvore bonita, viçosa, eu quero uma árvore que dê sombra. O que eu posso fazer? Eu tenho que lixar o tronco da árvore? Eu tenho que... Não, não. Você tem que colocar um substrato na raiz em volta do tronco e água, né? Deixa naturalmente ela se desenvolver. A árvore é assim mesmo e tal. Eu falo assim, nossa, mas como que pode, né? Uma árvore está desse jeito e a outra de outro jeito, a mesma espécie de árvore. E aquilo me deixou assim, me deixou encucado, né? Eu falei, não é possível, que não tem nada que possa fazer. Quando o Cristiano, o nosso jardineiro, veio fazer manutenção, eu falei com ele, olha, põe um substrato aqui, dá uma cavada nessa terra, dá uma mexida, depois dá uma lixada no tronco, vamos deixar, vamos dar uma vida para essa árvore, né? Arrancar os galhos que estão mais ressecados. E aí ele deu um trato para mim na árvore, e a árvore começou a ficar mais bonita, né? Pois bem, uma coisa que eu não esperava, e se você mora numa cidade que está em crescimento, você já deve ter percebido, deve ter reparado que existe uma poda de árvores muito constante, muito frequente em cidades que estão em crescimento. Por que isso acontece? A prefeitura ela abre uma rua comum, uma via local, e ela espera que aquela região se desenvolva. Vamos colocar uma rua comum, que é mais barata, vamos jogar ali a eletricidade, fornecer energia, água e esgoto, e quando a coisa se desenvolver, a gente vai fazer uma reforma, faz uma obra viária nova, alarga aquela rua para uma rua mais larga, né? E aí termina de fazer o que tem que ser feito, né? Pois bem, quando você vivencia e presencia isso, você repara que tem muitas árvores que são mutiladas no processo, né? Essa é a verdade.
E com essa árvore do meu vizinho não foi diferente. Um belo dia desses, eu estava chegando em casa e eu vi o pessoal da CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, e o pessoal da Algar, que trabalha com internet de fibra. Eles estavam com as escadas dessa árvore do meu vizinho e com muito barulho, né? Serra elétrica. Eu falei, meu Deus do céu, eles vão acabar com a árvore, né? E não deu outra, não teve jeito. Porque a, o que é mais importante, né? É uma árvore ou é a gente ter energia elétrica em casa, né? Então, nós somos humanos, né? Seres humanos. Humanos, como diria o Arthur, meu filho mais velho, meu menino, ele fala que nós somos humanos, né? Os humanos, como se fosse uma espécie diferente, né? Mas nós, os humanos, como diria o Arthur, nós somos mais importantes que as árvores, né? Certamente. E eu, como sou arquiteto por formação, eu sou arquiteto urbanista, eu tive uma formação nessa área de urbanismo. Então a gente aprendeu a fazer plano diretor, a gente aprendeu a, a diferenciar recursos de outros recursos, sobre saneamento. E a gente, quando testemunha muitas árvores sendo cortadas, a gente, na verdade, está vendo uma falta de planejamento de quem executou aquilo. Né? A prefeitura, às vezes, tem um plano diretor, faz a coisa direitinho, o condomínio faz um projeto bonito, só que o engenheiro contratado tem uma cabeça diferente, às vezes ele manda o cara seguir o projeto, o cara vem e faz tudo da cabeça dele. Né? E a gente tem muita poda desnecessária de árvore nos nossos dias, por falta de competência de quem está executando o serviço. Né? Mas por que eu estou falando esse papo de árvore? Né? Por que eu estou trazendo árvore aqui para vocês? Eu não venho aqui falar de árvore, né? A gente vem falar de gente. E essa árvore do meu vizinho, ela ficou completamente destruída, ela ficou completamente mutilada. Sabe aquela árvore que, assim, para ela virar uma árvore decente de novo vai levar uns bons anos, né? Ela ficou horrível. E a minha árvore, que estava xoxa, ela está agora mais bonita que a árvore dele. Eu lamentei muito isso, né? Porque o legal da árvore é que ela dá assombramento, né? Ela dá sombra. E por que eu estou trazendo essa referência para você? Porque a Bíblia, ela nos traz algumas referências muito interessantes de árvore e de seres humanos e de humanos, né? Então, se você se lembrar do Salmo 1, eu vou ler para vocês aqui só um pequeno trecho. Tá? O Salmo 1, na minha versão, diz assim: Como Deus ama você, que não anda como um sem noção, que não para por aí com gente inútil, que não se senta no meio dos que se acham. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as Escrituras dia e noite. Você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Aqui, no Salmo 1, a gente é convidado para fazer uma autoanálise e nos é trazida essa referência da árvore. Nós somos como uma árvore plantada junto às águas. Né? E aqui nessa tradução, um jeito muito bonito, né? Você é como uma árvore replantada no Éden. No Éden, dando frutos novos a cada mês. Nós somos replantados. Né? Mas aí, essa palavra não é para todos nós, não é verdade? Essa palavra não é para todos nós. Por que essa palavra não é para todos nós? Porque nem todos nós fomos replantados no Éden. A gente às vezes vive uma vida e que a gente tem uma certa segurança, né? Vou dar um exemplo para você. A gente crê que Deus é Pai, que Deus cuida da gente. A gente crê que Deus é soberano, que Deus nos ama, que Deus Ele como um Pai, Ele nos sustenta e provê tudo que nós precisamos. Nós cremos nisso. E quando a gente está numa vida estabilizada, quando a gente está numa vida em que as coisas parecem acontecer, parecem fluir já de uma maneira premeditada, já esperada, a gente tende a achar que isso é uma segurança que nós temos por sermos filhos e filhas de Deus. A gente tende a achar que as coisas estão ótimas. Né? Eu tenho uma teoria que eu posso comprovar na minha própria pele. Né? Eu, quando era muito novo, era jovem, eu tinha 16, 17 anos, eu já criei em Jesus, já entendia quem era Deus. Eu parava para pensar algumas horas, algumas vezes, ouvindo o testemunho das pessoas, eu falava, cara, eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado porque eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema grave na minha vida. Eu não tenho nenhuma crise, eu não tenho uma frustração, eu não tenho
um trauma, eu não fui abusado, né, na infância. Tive meus percalços, né, já sofri bullying na escola, mas eu nunca tinha problema, né? Eu achava isso que isso era uma bênção, isso era um sinal de que Deus tinha algo reservado para mim. E quando você está indo na igreja e você tem uma prática religiosa, a gente tende a acreditar que as coisas estão bem porque Deus é um pai bom demais pra gente, né? E essa teoria que eu vou dizer aqui agora, ela pode assustar você um pouco, tá? Mas eu posso falar isso por mim, eu posso falar pela minha experiência. Eu creio no meu coração que existe um mover espiritual que nos engana e que quer nos convencer de que a nossa vida do dia a dia, que está estável, as nossas crenças que não são abaladas, isso é uma coisa que é uma obra do inferno contra a gente. A gente tende a achar o inferno, o diabo, os demônios, como seres malignos, que estão sempre com essa cara maligna, sempre com essa coisa maligna, essa coisa cruel, essa coisa destrutiva, essa coisa mortífera, essa coisa fatal. E a gente se esquece que muitas pessoas que fazem o bem não fazem aquilo glorificando a Deus. E a gente vê um movimento muito forte dentro das religiões para se promover uma paz entre as pessoas. As religiões, de modo geral, promovem uma paz. Inclusive, nós entendemos pela Bíblia que quando Jesus voltar, ele vai voltar dando um pouco de desconforto para as pessoas. Porque o anticristo, ele tende a unificar as pessoas, ele tende a unificar as coisas. Se vocês já pesquisaram um pouquinho sobre isso, vocês devem ter conhecimento que já existem algumas capelas no mundo, inclusive nos Emirados Árabes, que promovem o ecumenismo, né? Que promovem essa coisa de que não importa a sua religião, né? Nós somos mais parecidos do que realmente parece no primeiro olhar. Nós temos mais coisas em comum do que você acha de incomum, né? Então isso vai se agigantar nos próximos anos, por quê? Porque o anticristo ele quer pregar esse tipo de paz. E quando Jesus voltar, e esse dia não vai demorar a chegar, eu entendo que quando Jesus voltar, ele vai encontrar um mundo muito, muito fissurado na paz, muito fissurado na falta de conflitos, né? Porque se a gente, de repente, testemunhar alguém que está pregando a paz, e de repente os países começam a se desarmar, os países começam a tratar melhor uns aos outros, as pessoas começam a tratar melhor umas às outras, mas sem uma âncora espiritual no amor de Deus, quando vem uma palavra de profecia de que isso tudo vai acabar, né, isso pode abalar muita gente, né? Porque Deus é um Deus de paz, mas ele não tem paz com o mal. Jesus não tem parte com o mal, né? Bom, eu dei essa devagada aqui, nesse sentido, mas eu entendo que existe um engano muito poderoso para nos convencer que nós estamos bem quando nós não estamos bem. Ontem à noite eu estava discipulando um jovem aqui no escritório e conversando com ele, eu disse para ele, olha, certamente você vai encarar algumas lutas, algumas batalhas para chegar até aqui, na quarta-feira à noite. Pode acontecer coisas durante a semana, pode acontecer coisas durante seu dia que vão deixar você um pouco abalado. Porque o que eu quero tratar com você aqui, você não vai ouvir em igreja. Você não vai ouvir de qualquer pastor. Nós vamos falar de coisas aqui que são muito profundas. E existe um mover espiritual que é desperto contra mim e contra você, especificamente no dia de hoje. Ele já me interrompeu e disse, isso já começou a acontecer. Já tenho um testemunho para te falar, porque isso já começou a acontecer. Ele me contou o que aconteceu com ele. E era para acontecer no mesmo horário que a gente estava reunido aqui. O que eu e minha mulher fazemos aqui com vocês e com pessoas que chegam, né, e que vão descobrindo esse ministério nosso, esse trabalho nosso, é um negócio de muita batalha. Muita batalha. Quem é aluna da minha mulher sabe que ela já compartilhou muitas coisas com vocês nas aulas, nas transmissões que são privadas, né? Coisas que são assombrosas, né? De repente parece que sobe o inferno todo na nossa casa num dia de fazer uma transmissão importante, de trazer uma palavra importante, de trazer uma verdade que vai libertar muitas pessoas, né? Então a gente vive isso no dia a dia. E além desse agravante, que é
a gente tender a achar que as coisas estão bem quando não estão na verdade, nós temos um agravante, que é o seguinte: onde Deus quer nos colocar. Onde Deus quer nos colocar. Por que eu trouxe o exemplo da árvore para a gente conversar aqui um pouquinho? Vocês estão muito caladinhos, viu? Mas eu vou falando aqui. Por que de vez em quando a gente vê uma árvore sendo toda cortada, toda podada, toda mutilada? É porque aquela árvore foi plantada no lugar errado. É por isso. Por que as árvores do meu lado da rua não vão sofrer esse tipo de mutilação da CEMIG, da Algar ou de qualquer outra empresa que precisa passar um cabo? Porque não tem nenhum poste do meu lado da rua. Não tem um cabo para se passar. E aí do lado de lá, todas as árvores estão plantadas no meio do espaço do canteiro. E elas vão se desenvolver. E vai chegar uma hora que vão ter que passar a serra nessas árvores. Né? E essa árvore vai ficar toda machucada. Lá em Mateus, no capítulo 13, tem uma outra referência de árvore que eu quero trazer para você aqui também. Porque o que nós vemos no Salmo 1 é uma comparação de um homem a uma árvore que está replantada. A árvore, ela estava num lugar qualquer. E aí Deus pega essa árvore, ele replanta ela em Éden, ele replanta ela no jardim dele, ele replanta ela no lugar que ele quer colocar a árvore. E nesse lugar essa árvore frutifica. Tá? Então lá em Mateus 13, no versículo 31, eu vou ler para vocês aqui na minha versão, tá? Outra história. O reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor. É uma das menores sementes, mas uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Aqui, Jesus está trazendo para a gente um exemplo agora do reino de Deus comparado a uma árvore. O reino de Deus. Eu fico imaginando Jesus pregando essa palavra debaixo de um sol de meio-dia. A gente lê esse trecho, lê uma passagem assim na Bíblia, a gente não imagina o contexto que Jesus estava. São relatos que estão por escrito, que os discípulos se lembravam, recontavam essas histórias e alguém registrou. Então imagina que você está pregando num sol de meio-dia, um sol de 2, 3 horas da tarde, e aí certamente Jesus não tinha nada por cima dele, ele não tinha nenhum cobertor, nenhuma tenda cobrindo ele, porque ele tinha que falar para muita gente. Ele tinha que ser visto por muita gente. Jesus estava debaixo de um sol forte, imagino eu. Ele vem falar do reino de Deus de um jeito. Ele fala que o reino de Deus é como uma árvore, que ela cresce, ela faz uma sombra enorme, e os passarinhos vêm fazer ninhos nela. Ou seja, ele está falando de um oásis. Ele está falando de um lugar que todo mundo quer se abrigar. E o reino de Deus aqui está simbolizado na árvore. E lá no Salmo 1, um homem que crê em Jesus, um homem que entende as palavras de vida eterna, um homem que entende o chamado que ele tem, quando ele é replantado por Deus no lugar certo, ele também é comparado a uma árvore. Então você percebe que existe uma relação direta entre o reino de Deus se manifestar, se desenvolver, e um homem ser replantado onde Deus quer que ele seja plantado. E ali naquele lugar, ele crescer, ele se desenvolver e ele dar seus frutos. Ele dá seus frutos. Por que tantos de nós, homens, continuamos sendo podados? Porque tantos homens que estão declarando sua fé, que frequentam uma igreja, que se envolvem no trabalho da igreja, são homens de família. Por que tantos homens são podados? Por que tantos homens são podados? São mutilados? Porque eles foram plantados no lugar errado. Porque eles estão plantados no lugar errado. Porque resolveram um belo dia fincar raízes no lugar errado. E aí Deus te chama para você ser uma árvore frutífera. Deus te chama para você ser visto. Deus te chama para você ser contemplado. Deus te chama para você ser admirado. Deus te chama para você dar frutos, para que as pessoas olhem para você, elas queiram ficar debaixo do seu guarda-chuva.
Deus chama você para que as pessoas queiram ser cuidadas por você. Deus chama você para que pessoas olhem para você e falem assim, cara, eu quero ser como ele. E você nunca vai dar fruto, cara, porque você está plantado no lugar errado. Você ficou as raízes no lugar errado. As suas raízes estão profundas. Elas estão profundas num lugar errado. Vai chegar uma hora que alguém vai chegar com uma serra elétrica, com um serrote. Vão começar a cortar teu braço, cortar tua perna, cortar seus dedos da mão. Porque você simplesmente está no lugar errado. E você nasceu para dar frutos, você nasceu para agir e viver como se tivesse sido replantado em Éden. Replantado no jardim do Senhor. E aí vai passando o tempo, né? Você não vai entendendo. Você vai jogando a culpa para Deus, né? Poxa, Deus, eu não sei o que Deus quer de mim, porque eu não estou conseguindo prosperar onde eu estou. Eu não consigo impactar pessoas onde eu estou, eu não consigo nem falar de Jesus direito, onde eu estou aqui. As pessoas mal sabem que eu sou crente aqui, né? E o pastor pregou no domingo sobre isso e tal. Não faz o menor sentido para mim. Porque eu não vivo isso. Cara, você não vai viver nunca isso, porque você está plantado no lugar errado. Você está plantado no lugar errado. Talvez você tenha feito um planejamento de vida, de carreira, que é muito bacana aos olhos dos homens. É um negócio que, assim, é uma coisa que se projeta, né? Você consegue até vislumbrar um período para que você conquiste coisas nesse lugar. Tem empregos que são assim. Tem empregos que, em empresas muito grandes, que você consegue chegar hoje, e aí você tem, fornecido pelo próprio RH da empresa, você tem uma espécie de plano de carreira e de tempo mínimo de função em determinada função, em determinada responsabilidade. E aí essas coisas vão acontecendo, esses planos vão aparecendo pra gente, e a gente tende a achar, a gente que é principalmente, né, a gente é muito ligado ao trabalho, né? Isso fascina demais, essa é a verdade. É muito fascinante você poder trilhar um caminho sabendo que você pode sim conquistar algo lá na frente. Sabendo que pessoas antes de você passaram pelo mesmo caminho. E admirando quem está lá. Mas se tudo isso for um planejamento meramente humano, isso não tem valor para Deus. Você se lembra da história de José? Certamente, né? Como é que José, estando escravizado, estando preso numa jaula, sem banho, sem as unhas cortadas, com os dentes sujos, como é que um cara desse, aprisionado, de um momento para o outro, vira governador do Egito? Como que acontece algo nesse sentido? Como é que alguém poderia sonhar que aconteceria desse jeito com José? O que a história de José prova para mim e para você? Prova para a gente que foi Deus o tempo todo. Mas José estava plantado no lugar certo. Será que se José tivesse os olhos dos homens, ele teria fugido da mulher de Potifar? Será que se ele tivesse brigado com Deus, se ele tivesse se afirmado em algum momento, será que ele teria sido usado por Deus como ele foi? Querido, eu estou falando para você da história de um cara que ele estava preso. Ele estava preso em outro país, sozinho. Você tem noção do que é isso, cara? Você passar a sua infância inteira, a sua mocidade inteira, ou início de mocidade, né? Debaixo das asas do seu pai. Seu pai que cuida de você de um jeito assim, dá até inveja nos irmãos, né? De repente você está aprisionado em outro país, eles falam outra língua, você está sozinho. E agora você está preso. E já tem um tempo que você está preso, cara. Você não está preso assim, uma semana preso, igual aqui no Brasil, não. Não é prisão diferenciada para quem tem graduação, como no Brasil, não. Você consegue imaginar uma prisão egípcia de sei lá quantos mil anos atrás?
Alguns estudos dizem que José estava numa prisão que a altura da prisão não dava para ficar em pé. Você tem noção do que é isso, cara? E ele estava plantado no lugar certo. Porque ele foi fiel a Deus. Ele se apegou a uma visão, a um sonho que Deus deu para ele. E aquilo foi tão claro para ele. Ele não tinha nenhum versículo da Bíblia. Eu vivo falando isso aqui, né? José não tinha nenhum versículo da Bíblia. Ele só tinha um sonho. 2 sonhos, na verdade. E o legado que o pai, o avô e o bisavô deixaram para ele. Uma história, um legado de história verbal. Histórias do que Deus estava fazendo com eles. Ele só tinha isso. E ele só tinha 2 sonhos. José, ele fincou as raízes dele no lugar certo. Ele ficou as raízes dele em Éden. Ele foi plantado por Deus em Éden. E aí ele se tornou um homem de propósito. E José era uma sementinha de mostarda. E José cresceu, se desenvolveu da noite para o dia. José, que era pífio, era um Zé Ninguém, era um venezuelano na nossa cultura brasileira. Era um venezuelano aqui no Brasil. Desse cara, ele virou uma árvore monstruosa. Ele virou uma árvore tão grande que a família inteira dele, todos os filhos, os sobrinhos, né, as noras, todo mundo veio debaixo dessa árvore. E esse povo cresceu e virou milhares. E todos eles vieram para debaixo dessa árvore. E até os egípcios puderam se acolher e se proteger do sol debaixo da sombra de José. Ele estava preso, cara. Ele estava preso. Então, a palavra que eu queria deixar para vocês hoje é essa. Você pode estar lutando para desbravar algo, até mesmo no espírito. Até mesmo no espírito. Mas plantado no lugar errado. Se você estiver plantado no lugar errado, vão te tirar do seu lugar. Você vai ser removido de lá. Primeiro vão arrancar os galhos, vão serrar os galhos mais robustos, vão dar mais um tempinho para você. Mas vai chegar uma hora que você vai ficar feio demais. Vai chegar uma hora que o dono da casa vai falar assim: vamos arrancar essa árvore daqui e vamos plantar outra árvore no lugar dele. Outra árvore. Parábola do vinhateiro. Lembra dessa parábola? O cara tinha uma vinha, né? No meio dessa vinha ele plantou uma planta que não era uma videira, esperou ela dar fruto. Passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos depois. O que o dono da vinha fala com o vinhateiro? Arranca essa planta daí, arranca ela daí e planta outra no lugar. Porque na minha vinha eu preciso ver fruto. Arranca essa planta daí. Aí vem o vinhateiro, né, na pessoa de Jesus, o pai. Não me dá mais um prazo. Eu vou botar um pouquinho de água, eu vou colocar substrato. Eu vou cuidar um pouquinho dela, deixa ela dar mais fruto. Então Jesus ainda insiste conosco, né? Quem sabe essa palavra para você hoje não seria uma sombra, uma pequena sombra, né? De um chamado que Jesus tem para você em dar para você uma segunda chance, para você ser replantado no lugar certo. A gente é muito de coisas, né? Nós que somos homens. A gente gosta muito de coisas, de objetos. A gente gosta de posses. A gente gosta de fazer que nem o cachorro, né? O cachorro faz um xixi em um lugar, ele faz uma demarcação de território. A gente que homem tem muito disso, né? A gente gosta de pisar e possuir, como dizem alguns loucos aí, né? Se você estiver pisando e querendo possuir coisa que não te convém, você vai criar raiz nos lugares errados.
E vai chegar uma hora que o dono da vinha vai mandar arrancar você do seu lugar. Não vai ter mais o vinhateiro para te replantar no lugar que ele almeja para você. Então que você receba de bom grado essa palavra, que você receba com o coração aberto, com o peito aberto, coloque diante de Deus o que está se passando agora no seu coração, na sua mente. Coloque diante dele para que ele fale com você com autoridade, com poder. Porque se eu e você representamos árvores e nós representamos o reino de Deus, então se o reino de Deus não está fluindo em nós, o que vai sobrar da gente? Porque eu e você fomos chamados para darmos frutos, para manifestarmos o reino de Deus onde a gente estiver. Se você não está manifestando onde você está, então cabe uma autoanálise aí, né? Você está plantado no lugar certo? Que Deus nos dê discernimento espiritual. Porque discernimento lógico é muito fácil, querido. Se você tem cérebro e você parar um pouquinho para pensar, discernimento dá para ter. Qualquer um pode ter. Até o incrédulo, muitas vezes, tem discernimento até melhor que o nosso. Mas se o discernimento for espiritual, ele vai transformar a sua vida. Ele vai mudar muitas coisas na nossa vida. Que você esteja disposto, disposta a ser replantado em Éden, como está lá no Salmo 1. Amém? Fiquem com Deus.